Pessoal, esse é um tema que confunde muita gente, as pessoas ficam cada vez mais embananadas e não é à toa. Reservas, gran reservas, reservados, crianças, jovens, enfim, jovem que nem eu. E você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Acho que vocês já entenderam, né? Falar em jovem, falou de mim, né? Eu acho que eu já mostrei isso pra vocês em alguns vídeos, então não vou ficar repetindo porque vai ficar repetitivo. Em alguns países esses termos são regulados, você só pode usar esses termos reservas, gran reservas e afins se o vinho de fato passou por algum tipo de envelhecimento, seja em garrafa, seja em barrica, seja em grandes tonéis, enfim, não importa. Mas o que aconteceu? No Novo Mundo, na Argentina e no Chile principalmente, e em outros lugares do Novo Mundo, essas palavras começaram a ser usadas indiscriminadamente. Por quê? Porque passava uma ideia para o consumidor, para nós bebedores de vinho, que esses vinhos eram especiais, que eles ficaram um tempo armazenados, ou que eram vinhos mais complexos, mais bacanas. Bem louco! Como não tinha nenhum órgão para regular isso, você podia colocar um vinho reserva para qualquer coisa. Qualquer vinho podia ser reserva, qualquer vinho podia ser gran reserva, qualquer vinho podia ser reservado. Aliás, reservado, gente, não é uma terminologia oficial. Reservado é quase que um nome de alguns vinhos, que vem com o nome do produtor e vem reservado embaixo, né? É para passar uma ideia de que o vinho talvez seja um vinho bacana e tudo mais, mas no geral esses reservados são os vinhos de entrada de algumas vinícolas. Então o termo reservado não quer dizer absolutamente nada. O termo reservado não significa que ele passou tantos meses em barricas ou em tonéis ou em tanques ou em garrafa. Não significa. Suspeitei desde o princípio. Não existe uma lei, não existe uma regulamentação para permitir o uso dessas palavras. Então, um determinado produtor uma vez começou a usar reservado, esse vinho fez muito sucesso no Brasil, ou os produtores foram atrás, então hoje a gente vê um monte de reservados por aí, mas saibam que a palavra reservado não tem valor legal nenhum. Ah, agora eu entendi! Já reserva, gran reserva, reserva de família, reserva especial, esse tipo de coisa, em alguns países sim. Por exemplo, na Espanha, um vinho reserva, isso vai depender também muito da região, mas no geral um vinho reserva espanhol é um vinho que passou pelo menos 3 anos envelhecendo, sendo que obrigatoriamente 1 ano em barrica ou em grandes barris de carvalho e 2 anos em garrafa, ou enfim. Isso não significa que um vinho reserva espanhol passou só 1 ano em barrica e depois mais 2 em garrafa. Ele precisa ter passado pelo menos 1 ano em barrica e no total ele precisa ter passado pelo menos 3 anos antes de ser lançado ao mercado. A vinícola não pode lançar um vinho reserva na Espanha sem que ele tenha passado 3 anos na vinícola envelhecendo, seja onde for. Isso vai muito de cada região também, tá, gente? Em Rioja, por exemplo, é um tipo de legislação, em Ribeira del Duero é outra. Tem regiões que, inclusive, são menores os tempos, né? Mas no geral é isso que eu falei para vocês. Os gran reservas, por exemplo, não podem ser lançados no mercado antes de 6 anos. 6 anos depois da colheita. Tudo isso? Sendo obrigatoriamente 2 anos em barricas ou tonéis de carvalho. Em países como a Espanha, como Portugal também tem suas legislações em relação ao reserva, uso de reserva. Na Itália, por exemplo, você tem um Brunello de Montalcino e um Brunello de Montalcino reserva. Isso quer dizer que o reserva passou um tempo a mais envelhecendo do que o Brunello de Montalcino normal, por exemplo, né? Os Barolos ou Barolo reserva e por aí vai. Na França, não é comum ver a palavra reserva. Por quê? O envelhecimento, a parte do envelhecimento faz parte da denominação de origem, das leis da denominação de origem. E isso é um vídeo que eu vou fazer depois para vocês, para explicar as apelações e denominações de origem. No Novo Mundo, isso acabou sendo uma coisa meio que propagada de uma forma muito grande e que perdeu um pouco do controle. Então, você comprar um vinho reserva, ou um vinho gran reserva, ou um vinho reserva de família, não quer dizer que seja melhor ou pior que um vinho que não tenha reserva, por exemplo. Vou dar 2 exemplos para vocês. Esse vinho aqui, o Odshow Orzada Cabernet Sauvignon, não está escrito em nenhum lugar que ele é reserva. Mas parte deste vinho passou 10 meses em barrica. E ele não está dizendo que ele é reserva, tá? Ele diz só que é o Orzada Cabernet Sauvignon 2016. Este vinho aqui, o Malbec Terroir do Alto das Hormigas, também não tem a palavra reserva, mas eu sei que ele passou 25% do vinho, parte dele, passou 12 meses em grandes tonéis de madeira, grandes tonéis de carvalho. Mas, por exemplo, o próprio Alto das Hormigas tem um vinho acima desse que é o Malbec Reserva. E esse passou 18 meses em grandes tonéis de carvalho. E não quer dizer que ele seja melhor ou pior que algum outro. É só, como eles têm vários vinhos na linha, eles resolveram dar o nome deste outro
outro que não é o terroir, que é o reserva, de reserva. E ponto. O importante é vocês saberem que a palavra reserva, ou gran reserva, ou reservar, tudo mais, e criança, que é um termo que é usado bastante na Espanha para um vinho que envelhece um pouco menos que os reservas, nos países do Velho Mundo, Itália, Portugal, Espanha, França, eles de fato significam alguma coisa. No Novo Mundo, são poucas ainda as regiões que regulamentaram essas palavras reserva, gran reserva e afins. Então tomem cuidado para não cair numa roubada achando que vocês estão comprando um vinho super blaster mega especial. É um vinho fantástico, melhor que muitos outros. Não, às vezes não. Às vezes tem um reserva de uma vinícola que envelheceu 6 meses em barrica, por exemplo. E às vezes tem um gran reserva de uma outra vinícola que envelheceu 3 meses. Pode ser que tenha um gran reserva de uma que tenha um envelhecimento inferior ou envelhecimento mais curto do que um reserva da outra. Isso acontece exatamente porque você não tem uma legislação na grande maioria dos países e das regiões do Novo Mundo. Gente, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham pegado um pouquinho desse negócio dos reservas, reservados, gran reservas, mega, ultra, basta, reserva! Reservas como jogadores, jogadores de futebol. Pronto para ajudar no que for preciso. Reserva, eterno reserva da seleção brasileira. É isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de dar um like, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de ativar o sinal de notificação para vocês saberem quando tem vídeo novo online. E até a próxima.